Saudações a todo o estado da Bahia, aos amigos e amigas presentes aqui no IAT. Eu sou o professor Apolinário. Vou ter o prazer de debater sobre um dos temas mais importantes para a humanidade e um dos temas mais importantes para o Enem, que é justamente a temática da água, considerando que o nosso corpo é formado por água. O professor Anderson de Biologia, o professor André Moraes de História. E aí vamos estabelecer um debate bastante caloroso, né? Tem muita coisa que... E aí, Anderson? Muita coisa boa, falar sobre água. E um dos assuntos mais frequentes, não só do Enem, como de todos os vestibulares do Brasil, a questão da água. Não existe vestibular sem uma questão da água. E aí, André? Olha só, boa tarde a todos, beleza? Estamos aqui ligados, antenados, não só no Enem, que vai ser água esse ano, com certeza, principalmente para vocês que estão se esforçando, e com o nosso suporte, o apoio dos professores, né, contínuos de vocês, com certeza a gente vai fazer um bom trabalho. O tema água, eu acho até que as 2 horas que estão disponibilizadas para a gente é muito pouco para falar, devido à importância do tema e às possibilidades de debate que esse tema abre para a gente. Debate sobre conflitos, conflitos territoriais, questão energética, a importância de um tema muito, muito bacana, porque é a chamada qualidade de vida, e a água está inserida nesse processo. E, com certeza, vamos fazer um bom trabalho hoje, levantar principalmente curiosidades para vocês, tá certo? Mais do que trazer ensinamentos e informações, nós vamos estimular vocês a pesquisar sobre esse tema, que é brilhante. André, primeira abordagem que acho que deu importância enorme. Um artista chamado Guilherme Arantes ficou muito famoso com uma música que dizia Terra, Planeta, Água. E aí, quando olhamos para o mapa mundi, percebemos que a maior parte da superfície da Terra é formada por terras imersas, que são por terras imersas, que são as partes oceânicas. Exato. E 30% da superfície são as terras imersas, que seriam a ideia dos continentes. E aí questiona-se muito por que não chamar planeta Água ao invés de chamar planeta Terra. Em cima disso, falar em água sugere nós imaginarmos que uma série de doenças que têm sido difundidas pelo mundo tem vinculação com a chamada veiculação hídrica que vamos discutir. Mas, por outro lado, alguns acontecimentos lançam algumas reflexões quanto à situação da água. Questões como, por exemplo, as mudanças climáticas globais, o aquecimento global, se o nível da água sobe, se desce, se rios transbordam, se não transbordam. Qual será a situação da humanidade diante de uma temática tão importante? Mas aí, primeiramente, eu vou passar um lembretezinho. Superfície da Terra tem aproximadamente 70% dessa superfície é formada por água ao longo da crosta terrestre. Só que de toda esta água, quando nós vamos fazer um balanço da distribuição, nós temos água salgada, contando com mais de 97%, 97,5% dessa água é água salgada. E apenas 2,5% potável para atender uma demanda de uma população de mais de 7 bilhões de habitantes que atingimos em 2009. Certeza. Mas aí, quando lançamos essa ideia, os 2,5% não estão bem distribuídos. Algumas áreas são contempladas com um volume expressivo de água. Outras áreas ficam numa carência considerável. Fala-se hoje, por exemplo, que o Oriente Médio é mais fácil encontrar petróleo do que encontrar água. A água é um elemento bastante, bastante ausente daquele espaço e talvez seja mecanismo de motivação de conflitos. Mas aí dessa água potável, dos 2,5% que encontramos, cerca de 68,9% estão nas geleiras, que corresponde a uma água não disponível para nós. As águas também subterrâneas. Perfeito, com quase 30%. Com certeza. A água também é aprisionada no corpo dos seres vivos, água na atmosfera, o que sobra é muito pouquinho. Cerca de 0,4%. Só que esse 0,4% está vinculado aos rios e lagos. E esses rios e lagos representam um mecanismo de ampla disputa por conta da pressão demográfica. André Moraes, há poucos instantes, disse, Apolinário, muitas civilizações desenvolveram-se em função da água. A civilização egípcia, a antiga Mesopotâmia. Mas e aí, meu irmão? A população e a pressão sobre esses recursos. E aí? Olha só, Paulo. Falando um pouco de história, toda vez que nós conversamos sobre as primeiras civilizações, né, orientais, sempre está próxima de rios. Ou seja, os rios acompanham a história da humanidade. Não poderia jamais se sedentarizar, estabelecer uma comunidade, uma sociedade
distante daquilo que oferece não só o alimento, mas também um líquido sagrado que todos nós sabemos da importância. Falando nisso, voltando aqui um pouco para o Brasil, um tema que com certeza, Popó, é como eu estou falando para vocês, a nossa proposta em todo momento é estimulá-los vocês a pesquisarem, a estudarem até a prova do Enem. E um dos temas que está bastante em voga no momento é o seguinte, o Rio São Francisco. Eu estava vendo recentemente uma reportagem dizendo que era o rio que nos une e o rio que agora está nos desunindo. Né? Se no primeiro momento o Rio São Francisco foi fundamental para o processo de interiorização do Brasil, né? Porque como é que nós íamos criar o gado no período da cana-de-açúcar? Era justamente nas margens do rio São Francisco. E esse Rio São Francisco ligou o Brasil, ligou a região das Minas com a região da cana-de-açúcar e fez esse transporte gigantesco. Agora, hoje, Popó, quando se fala da transposição do Rio São Francisco, se fala muito de um lado da democratização da água, por outro, da inviabilidade do rio em ter condições de suportar esse desvio, né, que é extremamente importante. Cria-se um debate, e toda vez que tem debate, é bom a gente pesquisar. Você é a favor ou contra a transposição? É o primeiro tema que eu lanço para toda a Bahia e para nós aqui do IAT, Meu Deus, eu tenho que matutar aqui minha cabeça para saber o posicionamento que eu tenho que ter sobre esse tema, tá certo? André Moraes, quando você traz essa abordagem, falar em Rio São Francisco é falarmos no Nilo brasileiro, no Rio da Integração Nacional. Os bandeirantes chegaram ao litoral brasileiro, mas conseguiram adentrar o interior do Brasil através do leito do Rio São Francisco. Que Rio São Francisco é este que abastece tantas cidades, que une o Nordeste e o Sudeste, que, de certa forma, eu diria que o São Francisco é como se fosse a nossa luz. E por que isso? Porque boa parte da energia que move a Bahia e move o Sudeste é oriunda do Rio São Francisco. Digo em relação ao Sudeste por conta da hidrelétrica de Três Marias, em Minas Gerais. Mas em relação ao Nordeste, seja o polo petroquímico de Camaçari, seja o polo industrial Subaé, em Feira de Santana, sejam os principais empreendimentos industriais, como, por exemplo, o polo químico de Recife, assim como o polo cloroquímico de Maceió, todos esses grandes empreendimentos só são movidos em decorrência do Rio São Francisco, que gera energia para toda essa rapaziada. Mas aí existe o seguinte, falar em transposição, o termo transposição significa transferir a água, beleza, para tornar perenes rios que são intermitentes. E quando eu uso o termo intermitentes, eu estou falando que são rios temporários, que cortam o sertão semiárido, região esta que, por ocasião do clima ser de chuvas amplamente irregulares, com temperaturas muito elevadas, não há volume de água bastante expressivo para circular ao longo desses rios, fazendo com que a vida desses rios seja uma vida muito curta, apenas no pequeno espaço de chuvas. Mas o São Francisco, ele insiste, ele consegue cortar o sertão semiárido, abastecer várias cidades e vários estados e manter-se vivo. Tem uma poesia do Caetano Veloso, chamada O Ciúme, que diz mais ou menos assim, dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia, tudo esbarra, embriagado no seu lume, dorme Ponte, Pernambuco, Rio, Bahia, só vigia um ponto negro, meu ciúme. O ciúme lançou sua flecha preta, que se viu ferido justo na garganta, que nem alegre, nem triste, nem poeta, entre Petrolina e Juazeiro canta. O São Francisco divide a Bahia e Pernambuco. Mas de onde ele vem? Ele vem de Minas Gerais, da Serra da Canastra. Entra na Bahia, corta o sertão baiano, passa por Bom Jesus da Lapa, por exemplo. Uhum. Queria aproveitar o ensejo que o Popó falou dos rios intermitentes. E, biologicamente, um grande problema que a gente tem é a perda de biodiversidade. Algumas espécies, elas são adaptadas a esses rios periódicos, né? Quando há uma seca, as espécies ficam no estado de latência e quando chove, esse rio retorna e surge uma grande diversidade. Então, as espécies que estão nessas localidades, que os rios são periódicos, elas são adaptadas a essa condição. E tornar um rio perene significa também perder muitas espécies que já são adaptadas a essas condições. Então, esse é um problema ambiental grave quando a gente fala em tornar um rio que é periódico e um rio perene, porque isso está intimamente relacionado com a perda de biodiversidade. E aí vem toda a discussão das populações ribeirinhas que dependem também dessas espécies para a sua sobrevivência, dessa diversidade de espécies, mesmo que periodicamente. Mas ainda assim, Anderson, lembre-se que as próprias propriedades químicas da água e físicas
mas em especial as propriedades químicas, porque a água é solvente universal. Com certeza. Ela vai promover a dissolução dos sais e de outros minerais. E havendo essa dissolução, não se sabe se determinadas espécies animais e vegetais irão adaptar-se a esse novo mecanismo. Com certeza. É como, por exemplo, imaginar pegar águas do rio Tocantins-Araguaia, que tem outras características minerais, e transferir para o Rio São Francisco. Então, de certo, isso poderá comprometer a existência de diversas espécies. Perfeito. Mas o grande questionamento é, a proposta de transposição talvez seja algo mais voltado à perspectiva fantasiosa, porque em 1877, segunda metade do século XIX, aconteceu uma seca assustadora no sertão semiárido. Foram tantas. Minha avó fala muito da seca de 32, foi aqui, inclusive, ela conviveu. Mas aí, em 1877, D. Pedro teve a coragem de dizer que não permitiria que a população do sertão fosse submetida às agressões da seca, e, se necessário fosse, ele iria penhorar as joias da coroa, mas iria fazer a transposição de São Francisco. Diversos governos passaram. E aí, o governo do presidente Lula fez a questão do encaminhamento. O questionamento não é a ideia se a transposição ela deve ser feita, mas nós precisamos inicialmente analisar se o Rio São Francisco suporta. E isso porque o Rio São Francisco agoniza. Em Minas Gerais, André, tem um rio chamado Rio das Velhas, em Belo Horizonte, que eu chamo o Tietê de Minas Gerais. É um esgotão urbano com a maior parte dos recursos hídricos nos grandes centros, porque as pessoas não têm contato com o sistema de saneamento, mecanismo de tratamento e devolução dessa água em condições ambientalmente aceitáveis. E aí, em cima desse questionamento, esse esgoto horroroso é lançado no Rio São Francisco e ele consegue regenerar essa água do Rio das Velhas. Ao longo de sua trajetória, muitas cidades vão derrubando efluentes, indústrias, assim... Sim. Só um questionamento. Uma das coisas que as pessoas que são contra a transposição do Rio São Francisco falam muito é que o Rio São Francisco vem assoreando. Ah, que bacana. Né? O assoreamento do Rio São Francisco devido ao desmatamento, né, das chamadas matas ciliares que ficam às beiras do Rio São Francisco. E além do dano biológico, do dano ao rio, diretamente ao rio, o dano econômico que isso traz. Perfeito. Principalmente na questão da indústria da pesca. Mas não estou falando das grandes indústrias pesqueiras, não. Estou falando das populações ribeirinhas que sobrevivem daquilo ali. Eu queria que você destacasse para a gente, Popó, essa coisa do assoreamento, que a gente escuta muito falar, mas tem algumas dificuldades. Dá uma luz aí para a gente. Olha só. Assoreamento é pura e simplesmente o seguinte. É um desastre ambiental que pode ser promovido por o estímulo do vento, quando destruímos as matas ciliares que estão às margens dos rios. Então, esses sedimentos podem ser lançados dentro do rio, reduzindo a sua profundidade, ou por ocasião do desmatamento, que envolve a retirada da mata ciliar, facilitando com que as margens dos rios sejam submetidas aos processos erosivos. Como as pessoas constroem as casas às margens dos rios, que é uma área que é incorreta para as construções, os barrancos vão descendo e o rio vai sendo assoreado. O que é assoreamento? A intensificação da deposição de sedimentos no leito do rio. Aí, em seguida, ele recebeu os sedimentos, o rio está mais raso ou mais profundo, meus queridos? Mais raso. Estando mais raso, meus amores, quando vem a chuva, se aquela água da chuva cai sobre o rio que está mais raso, qual a tendência dessa água? Se espalhar pela lateral. Ela vai transbordar, e quando essa água transborda, Anderson, as casas serão invadidas por esta água. Aparecem ratos que supostamente estão surfando, pegando onda, e de imediato eles poderão até lançar urina nesses rios, e esses ratos podem ser detentores da leptospira. Leptospirose. As pessoas pisam na água, ficam doentes e não sabem qual é a proveniência, principalmente porque boa parte das doenças que atingem as comunidades urbanas são doenças de veiculação hídrica. O que é isso, Anderson? Responda-me o que são doenças de veiculação hídrica, meu irmão. Geralmente são doenças onde bactérias, geralmente são bacterioses, que provocam doenças por nós ingerirmos, né, essa água contaminada. Geralmente a via é fecal oral. Por exemplo, a cólera. A cólera é uma doença em que a via é fecal oral. A gente bebe uma água contaminada e geralmente o índice que mede isso são outras bactérias chamadas de coliformes fecais. Não que o coliforme fecal faça mal, mas se ele sobrevive, significa que outras bactérias patogênicas também possam sobreviver. Nesse caso, da leptospira, é uma bactéria chamada
Leptospira interrogans, né? E ela está presente na urina do rato. E aí, quando há uma inundação ou algo do tipo, os índices, principalmente aqui na nossa cidade de Salvador, e acredito que isso ocorra também em algumas cidades do interior, os índices dessa doença aumentam bastante. É uma doença tratável, né, com antibióticos e tal, mas se não tratada corretamente, ela pode levar à morte. No continente africano, as Nações Unidas acabaram de fazer um pronunciamento que cerca de 70% da mortalidade infantil é atribuída a doenças de veiculação hídrica. E isso porque, comumente, as pessoas podem começar a evacuar, ter a chamada diarreia, com uma facilidade que gera desidratação. Para nós que estudamos, é muito fácil imaginarmos o que podemos encontrar enquanto solução. Automaticamente pegar a água limpa, um pouco de sal e um pouco de açúcar e fazer o famoso soro caseiro. Perfeito? Mas no continente africano, se eles não têm água tratada e não têm acesso à informação, as pessoas morrem de desidratação, Anderson. E é um processo horroroso. Principalmente porque a água, alguns já comentaram que a água iria acabar. Eu digo que a água não vai acabar. O que pode existir é a indisponibilidade da água, beleza, no seu estado puro, para que ela seja consumida em caráter direto. O que pode acontecer é, em decorrência do seu estado de poluição, de contaminação, nós temos que gastar mais produtos químicos para o tratamento, para tornar essa água potável. Daí, uma série de questionamentos são feitos. Se vamos gastar mais recursos, automaticamente a população mais pobre é quem mais sofrerá com isso. E sofrerá porque não há recursos financeiros para bancar uma água tão cara. Anderson, André, uma curiosidade. Um norte-americano, ou seja, estou falando de uma pessoa estadunidense, consome diariamente a mesma quantidade de água que 30 angolanos. Um estadunidense consome a mesma quantidade de água diariamente que 30 angolanos. E isto porque eu vou trazer uma provocação. No Mapa Mundi tem algumas áreas que sofrem de um problema chamado estresse hídrico. E o que é isso? O estresse hídrico se dá quando a água que é disponível para cada pessoa, ela é considerada numa quantidade insuficiente. Regiões do planeta que estão sob essa situação. O norte da África, obrigado, querido. O norte da África, o Oriente Médio, conforme meu amigo trouxe aqui. Áreas de grande pressão demográfica, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, como sendo uma das 3 maiores megacidades do planeta. A pressão por água é tamanha que hoje São Paulo conta com pelo menos 100 cidades abastecidas com água oriunda do lençol subterrâneo, principalmente de um aquífero, que é um dos maiores aquíferos do mundo, chamado Aquífero Guarani, também chamado de Botucatu ou Aquífero do Mercosul. Eles estão recorrendo à água que está no subsolo. Mas, ao mesmo tempo, esta água do subsolo não está livre de contaminação, não está livre da recepção de elementos patogênicos. E aí, Anderson? E aí, André? O que pode gerar a contaminação dessa água que está lá no lençol freático? Vamos fazer essa brincadeirinha? Vamos nessa. Bom, essa contaminação, ela decorre principalmente do uso de fertilizantes. A gente tem o ciclo, chamado ciclo do nitrogênio, em que algumas bactérias naturalmente fazem esse trabalho de fixar o nitrogênio. Nem as plantas, nem nós animais, o maior gás que está presente aqui, em torno de 77% a 78%, é o gás nitrogênio, o N2. Só que a gente não consegue retirar esse gás na respiração. Quando a gente respira aí, ó, inspiração, ó, respira, entrou 77% de nitrogênio e sai 77% também. Nós não conseguimos capturar esse nitrogênio. Quem faz esse trabalho do enriquecimento do nitrogênio no solo são essas bactérias. Mas aí vem toda essa questão da monocultura, né, o crescimento da agricultura em nosso país, a alimentação do gado, tudo isso contribui para exaurir o solo. Né? O solo fica gasto, porque se a gente faz, por exemplo, uma monocultura de cana-de-açúcar, por exemplo, ali não tem essas bactérias que fixam o nitrogênio. O solo, então, se esgota. O que a gente tem que fazer? Utilizar um fertilizante químico. O fertilizante esse que é extraído do petróleo. Né? Então, esse fertilizante químico, ele vai esgotando
o solo, né? Trazendo prejuízos para as plantações Mas... que você coloca ali. E principalmente a questão que Popó perguntou, né? O solo fica contaminado por esse fertilizante que acaba chegando até o lençol freático. Mas além disso, Anderson, quando colocamos o fertilizante químico sobre o solo, aí vem um trabalho da natureza ou do homem. No caso da chuva, quando a água da chuva cai, ela, por pressão da gravidade, essa água vai fazer mecanismos de infiltração. Perfeito. E aí, automaticamente, essa água vai contribuir para levar esses elementos químicos nocivos para a contaminação do lençol freático. Além disso, muitas vezes usamos aqueles chamados pivôs centrais ou os aspersores através da irrigação das plantações. E, por muitas vezes, usa-se água de maneira desmedida. Anderson, eu fico assustado porque a agricultura e a pecuária são as atividades que mais utilizam água. Se nós fizermos um balanço do consumo de água potável no planeta, 70% de toda a água consumida no mundo é a agropecuária, quem faz o uso. 20% aproximadamente são as indústrias e apenas 10% é a água de utilização doméstica. Em cima desse debate, surge agora uma nova perspectiva conceitual. Sabe qual é? A ideia da chamada água virtual. Olha o que eu estou usando, olha o termo, água virtual. Como fica fácil isso? Um boi, acredito que com 24 meses mais ou menos, ou antes disso, ele já está no ponto de abate. Exato. Durante toda a sua vida, para alcançar os 2 anos, houve a necessidade de preparação das gramíneas, a braquiária, por exemplo, trazida da Tanzânia, uma das grandes referências. Sim. Usa-se a água para que a gramínea cresça. Usa-se a água para que o gado beba e tudo mais, chegar à seguinte conclusão, que um bife de 100 gramas tem aproximadamente 1.500 a 2.000 litros de água. Vixe, então, essa água virtual significa dizer que é toda a água que foi utilizada para a produção de um bem. Eu vou fazer a provocação agora. O pendrive, que eu prefiro falar pendrive, vocês sabem disso. O pendrive, cara, aquele brinquedinho de 1 giga, num pendrive tem 200 litros de água. Essa é a perspectiva da chamada água virtual. E aí vem um convite. Nos dias atuais, nós precisamos rever o conceito de sustentabilidade e aplicação a respeito da sustentabilidade. Porque estamos chegando a um ponto de que a água poderá faltar. Nós precisamos rever nossos hábitos de consumo em relação ao banho, em relação à agricultura, em relação ao que consumimos, a lavar o carro. Meu carro está sujo há uns 20 dias. 20 dias. Bom, em ecologia, nós costumamos utilizar um conceito de pegada ecológica, que é exatamente isso que o Popó está falando, né? Às vezes a gente vê aquele discurso, né? Eu sou carnívoro mesmo, por exemplo, né? E eu sou adepto, digamos assim, da ideia, da política do vegetarianismo. Por quê? Para cada quilo de vegetal, digamos que a gente gaste 1.000 litros de água. Para o correspondente de carne, são 15.000 litros de água. Então, a gente usa esse conceito de pegada ecológica. O que seria esse conceito de pegada ecológica? É o quanto a gente custa para o ambiente, né? Cada um tem a sua pegada. Se eu falo nessa camisa aqui, essa camisa é de algodão. Mas aqui tem litros, tem centenas de litros de água para fazer uma camisa de algodão. E aí a gente chega naquela questão. Eu falo sempre isso para os meus alunos, né? Sou eu em casa, né, economizando água que vou contribuir diretamente? Eu falo diretamente não. Mas em poucos anos, serão vocês que estarão prestando concurso para essas empresas, grandes indústrias, vai ter concurso da Embasa. Quem vai fazer essas provas? Vocês. Vocês vão liderar essas empresas que tratam da água, o que às vezes precisam consumir muita água para que aquele produto seja sintetizado. Então, é isso que a gente forma na escola, essa formação de casa vai chegar lá na frente, né, tendo um resultado bastante positivo. Vocês serão os líderes. Aí eu queria saber, viu, André, a gente fala dessa questão de que um americano gasta o equivalente a dezenas de africanos, de angolanos. Como é essa questão política, né, dessa pegada ecológica de um americano ser tão alta e onde um africano tem uma pegada ecológica tão pequena? O grande lance da informação é tentar fazer a mudança de comportamento. Eu, por exemplo, estou me perguntando agora o que é que eu vou fazer no final de semana, porque sempre eu faço churrasco lá em casa.
Agora, sabendo que a quantidade de carne associar a litros de água vai ser uma complicação, mas eu vou me reeducar, tá certo? Olha só, na verdade, não é só colocando a culpa no sistema capitalista, mas, de certa forma, a água, o consumo, não apenas só da água, mas de minérios, de ferro. Quando você compara um cidadão norte-americano com outro cidadão de outra parte do planeta, você vê sempre que eles consomem infinitamente mais do que qualquer outra pessoa do planeta. E isso só nos traz a seguinte conclusão. Existem as superpotências, e são justamente elas, hoje em dia, Popó, eu acredito muito nisso, que têm criado as maiores dificuldades para a preservação da água. Por que isso? Porque eles sabem que no momento em que se politizar esse discurso, no momento que se ampliar esse debate, com certeza o mundo vai questionar por que um americano consome 30 vezes mais água do que um sul-americano, do que um baiano. Isso é algo que vai ser questionado. Agora, é claro que essas informações elas são sempre o quê? Contidas, e com certeza quem está assistindo essa aula, quem está se preparando para o Enem de forma devida, está tendo informações extremamente privilegiadas. Vocês estão fazendo parte agora de um grupo seleto de pessoas que tem esse tipo de informação. Estão fazendo parte de um grupo seleto de pessoas que ouviu falar em água virtual. Muita gente nunca tinha ouvido falar nesse termo. Eu ouvi semana passada, Popó, graças a você, inclusive. Na verdade, nós temos que entender o seguinte. A água, já foi dito aqui no primeiro momento, ela é extremamente mal distribuída no planeta. Extremamente mal distribuída no planeta. O Brasil, inclusive, é um país, Popó, que eu costumo dizer que foi extremamente privilegiado nesse sentido. Só que nós estamos fazendo mau uso dessa água. O mau uso dessa água. Porque nós já debatemos aqui sobre o Rio São Francisco, sobre as questões de doenças vinculadas ao maltratamento da água, mas outro debate que tem que ser feito também é a água enquanto fonte de energia, Popó. Porque os impactos ambientais que são causados pelas usinas hidrelétricas, muitas vezes são escondidos pelo fato de ser uma fonte renovável, tá certo? Então eu queria debater um pouco mais sobre isso e com certeza, Anderson, as relações políticas, as disputas políticas em relação à água, é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas com certeza existe. Gente, hoje água é motivo de guerra. As guerras não existem somente por causa do petróleo. As guerras estão existindo também por causa da água. Passa despercebido para a gente pela riqueza natural que nós temos, tá certo? Relacionados ao nosso potencial hídrico. Mas, com certeza, muitas guerras irão surgir e outras já existem por causa da água, e a gente vai falar um pouco sobre esse tema daqui a poucos instantes. Vamos nessa. Olha, gente, a água participa de praticamente todas as reações químicas imprescindíveis aos seres vivos. Dentre algumas funções, podemos citar, capacidade de dissolver inúmeras substâncias. O Popó já falou aqui, a água é o solvente universal. A água dissolve todas as substâncias, por um motivo muito simples, né? Ela é uma molécula polar, né? A molécula de água, ela tem um polo formado pelo hidrogênio, que é carga positiva, e o outro polo é o oxigênio, né, que é carga negativa. Então, ela forma polos. Essa polaridade da água faz com que ela dissolva a maioria das substâncias. Esse material, vocês terão ele disponibilizado. Agora, o que seria importante seria colocar aí, eu vou pedir para vocês anotarem, que a água é uma molécula polar, ok? A água é uma molécula polar e é considerada o solvente universal. Esse material vai para a mão de vocês. Esse material você encontra no site tossabendomais.com.br. O site tossabendomais.com.br, você vai encontrar todo esse material lá, tá bom? Então, a água, seu solvente universal, ela é uma molécula polar e é o solvente universal. Essa informação é importante. Vamos para a segunda informação importante. Transporte de substâncias. Todas as substâncias, né, seja um organismo animal ou vegetal, é transportado pela água. Se a gente pensa no sangue, por exemplo, quem é que faz o transporte desses nutrientes no nosso corpo? O sangue. E o sangue é constituído essencialmente de quê? De água. Se a gente vai para os vegetais, a gente tem lá os vasos condutores. Eles vão transportar a xilema, né, que traz sais minerais, e água, né, que a gente chama de seiva bruta, antigamente se fala seiva bruta, seiva elaborada, que leva carboidrato. Mas os vasos condutores, essas seivas, são feitas essencialmente de quê? De água. Então é a água que faz esse transporte, tá bom? Regulação da temperatura
corpórea. A água tem uma característica chamada de calor específico. Ela tem um alto calor específico. O que isso quer dizer? Ela precisa de muita energia para que ela altere em 1 grau a sua temperatura, né? Ela precisa de muita energia. Nós somos feitos essencialmente de água, né? Então não é qualquer calor que o nosso organismo vai receber que vai alterar rapidamente essa temperatura. Então faz com que a temperatura seja mais o quê? Estável. Ela é mais estável porque nós somos de água. Outro exemplo, a sudorese, o suor. Quando nós transpiramos, né, eliminamos o suor evapora, logo a água passa para o estado líquido para o estado de vapor, né, pela transpiração. Então a água passa para um estado de maior energia. Quando a água passa para um estado de maior energia, ela retira calor do meio. Quando ela tira calor do meio, a gente resfria. Então o suor é um mecanismo de termorregulação. Isso é importante. Tá bom? Regulação da temperatura corpórea. Outra ação importante da água que está aí, ó, no quarto tópico, ação lubrificante nas articulações ósseas. Não só nas articulações ósseas. Quando a gente fala da boca, por exemplo, né? Imagine se no momento da alimentação não tivesse a saliva. A saliva umedece os alimentos, né? Então o fato de a saliva umedecer, ela protege a mucosa bucal. Se a gente falar naquela mucosa também da região anal, no momento da defecação, se a gente falar da lubrificação vaginal, por exemplo, tudo isso tem a presença da água, facilitando também a lubrificar, né, as estruturas corporais, tá bom? E pelo último tópico, o que está ali no último tópico? Por gentileza? Fotossíntese, né? Participação dela na fotossíntese. Sim, a participação na fotossíntese. Olha, gente, nem preciso dizer, tá? A fotossíntese é a base de tudo na biologia, né? A planta ela é capaz de fazer uma coisa que a gente não faz. Ela pega gás carbônico e água, que é uma matéria-prima, e ela junta gás carbônico e água e faz matéria orgânica, faz carboidrato, né? Então, o que é a fotossíntese? Gás carbônico e água formando carboidrato e liberando uma molécula muito importante para a respiração. Qual é a molécula? A molécula de oxigênio. Então, isso é fotossíntese, na presença da luz e da clorofila. Essa equação da fotossíntese, que é gás carbônico e água, formando carboidrato e oxigênio, eu costumo dizer que ela é uma promoção. A gente decora uma equação do lado e leva um outro processo, no outro sentido, inteiramente grátis. Se você lembra que fotossíntese é gás carbônico e água gerando carboidrato e oxigênio, o contrário, oxigênio reagindo com carboidrato, produzindo água e gás carbônico, é a respiração. 2 assuntos que não podem faltar no vestibular. No vestibular, Enem, qualquer exame de concurso, está lá a fotossíntese. Manda, Popó. Alegria. Olha só, quando mencionamos a participação da água e a situação da energia, algumas coisas chamam muita atenção. O Brasil, do ponto de vista dos recursos hídricos, é um dos países mais ricos do planeta em função de alguns aspectos. Primeiramente, o nosso relevo apresenta predominância de planaltos. E sendo predominantemente planáltico, obviamente isso cria condições favoráveis para que o relevo contribua para a descida da água. Por sermos um país tropical, nesse contexto, o elevado volume das chuvas cria condições para que os nossos rios sejam caudalosos e para que tenhamos um elevado potencial para a geração de energia. E aí, em função disso, segundo o levantamento da Eletrobras, o Brasil tem cerca de 260 mil megawatts de potencial para a geração de energia. Hoje nós aproveitamos em torno de 84 mil megawatts, que representa aproximadamente 30% da nossa capacidade. O que significa que, do ponto de vista da geração de energia hidrelétrica, nós ainda temos 70% do nosso potencial máximo ainda para ser utilizado. A bacia amazônica, por exemplo, é a que detém o maior volume de água. E, por ter esse elevado volume de água, é ela quem apresenta o maior potencial para a geração de energia. Mas, Anderson, André, uma polêmica é muito intensa. E sabe qual é? Os danos ambientais promovidos pelas usinas hidrelétricas. As descobertas foram bastante intensas. Quando sai Guarabira, eles trouxeram aquela viagem dizendo, em 77, lembra? O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. Ao passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. E o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Adeus remanso, casa nova, Centro-Sé.
Adeus pilão arcada, vem o rio te engolir. No momento que construímos uma hidrelétrica, aquela represa promove a inundação e exige que as pessoas desloquem-se para outros espaços, promove a expulsão de grupos populacionais, mas só que os impactos não terminam aí. Plantas ficam submersas, animais são mortos, e no momento que essas plantas e esses animais são mortos, há a decomposição, e as usinas hidrelétricas representam um espaço de liberação de CH4, gás metano, que é um dos principais gases que promove o efeito estufa. Então, a energia da hidrelétrica ela é uma fonte energética renovável, mas não é uma fonte considerada totalmente limpa. E aí, o Brasil está numa situação difícil agora, porque o debate tem sido otimizado para discutir o que será feito com 3 grandes projetos promovidos pelo governo brasileiro. As hidrelétricas de Jirau, Santo Antônio, ambas no Rio Madeira, lá em Rondônia, e a hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. Estas hidrelétricas, elas estão distantes dos principais centros de consumo. Discute-se muito que essas obras são obras faraônicas de um custo assustador. E fala-se que talvez não fosse necessário construir hidrelétricas em espaços tão longínquos para que não houvesse tamanha perda de energia. Mas há um problema, Anderson. O desrespeito às comunidades que habitam esses espaços. Cito os indígenas, cito as comunidades quilombolas, cito os espaços arqueológicos que contam boa parte da nossa história. Nós só conseguimos entender o presente se buscarmos contemplar e referendarmos ao que aconteceu no passado. E aí há uma discussão muito intensa, porque o próprio governo brasileiro não se entende. De um lado existem as empreiteiras, que têm um interesse expressivo que mais e mais obras aconteçam para ganhar dinheiro, mas, por outro lado, há interesse de grupos populacionais que querem ficar na terra porque o homem tem um vínculo, ele tem uma identificação com a terra, com aquele espaço de convivência. E essas pessoas são obrigadas a romper com esse espaço que construíram uma história, cara, que edificaram todo um projeto familiar. E aí, em decorrência disso, são amplos os impactos. Fora que tem um outro também que me assusta. Os peixes, eles se reproduzem, obviamente fazem ousadia. E esses peixes, no momento da desova, chamado de quê, Anderson? A desova, piracema, né? A subida dos peixes. Sim, né? eles sobem, exatamente. Esses peixes sobem para as partes mais altas para lançar os ovos. Só que existe o seguinte, quando se colocam as represas, isso dificulta para que os peixes subam para a parte mais alta dos rios. E aí, às vezes, mesmo colocando corredores alternativos, escadas, com a placa, suba, siga à esquerda, siga à direita, não se resolve o problema. Fora as comunidades que viviam da pesca, que viviam, né, do que a água ali propiciava, essas pessoas acabam sofrendo. Então, ao pensarmos em geração de energia hidrelétrica, nós temos que refletir muito acerca dos impactos promovidos pelas mesmas. Repito, impactos como destruição de solo, comprometimento da fauna e da flora, intensificação da liberação do gás metano CH4, além de mecanismos como a expulsão de grupos populacionais, obrigando-os a romper com o lugar de convivência. Inclusive, Anderson, só um minuto, Hipopó, eu queria que a galera, né, o pessoal dos mais diversos interiores, o pessoal daqui de Salvador, anotasse o seguinte, ou então se preocupasse com o seguinte, nós temos hoje algumas fontes energéticas no planeta, né? As alternativas e as mais utilizadas. E as mais utilizadas, no caso específico do Brasil, são as usinas do quê? As usinas hidrelétricas. Ou seja, a maioria da nossa energia é oriunda de energia hidrelétrica, como mostra o gráfico aí que vocês estão vendo. Porém, nós sabemos também que existem a energia nuclear, também como fonte, né, de fornecimento de energia elétrica, e também as usinas termoelétricas. Porém, com o desenvolvimento do capitalismo e o uso exacerbado dessas fontes energéticas, sempre se tem fatores positivos e negativos para todas elas. E é fundamental que vocês descrevam em casa, pesquisem em casa, vamos lá, usina nuclear como fonte de energia elétrica. Quais os fatores positivos e os fatores negativos? Vocês têm que entender isso direitinho. Ô, gente, mas a França e a Itália, a Alemanha se utilizam muito das termoelétricas. Fonte
petróleo. Vem cá, André, tem fator positivo e fator negativo? Eu vou ter que procurar em casa. Assim como as usinas hidrelétricas também têm fatores positivos e negativos, tá certo? Eu queria que vocês dessem uma analisada no gráfico, até para que nós também possamos falar mais sobre as fontes alternativas, tá certo? E a sua importância. André, quando colocamos hidráulica, ou seja, quase 76% de toda a energia é proveniente das usinas hidrelétricas. Quando falamos da biomassa, vamos levar em consideração, aqui no Brasil em particular, a contribuição da lenha, da cana para a produção de etanol e da soja para a produção de biodiesel. A energia eólica, são poucos os parques eólicos. No Ceará, a Paraíba tem, Rio Grande do Sul, mas ainda é uma energia que não damos também grande ênfase. A nuclear no Brasil, só temos o Rio de Janeiro como marco de referência com as usinas de Angra 1 e Angra 2, e Angra 3, terminada a sua construção, que, ao que tudo indica, começará a funcionar em 2014. O gás natural, o Brasil tem buscado aumentar expressivamente a sua produção, principalmente com o estado do Amazonas, o Rio de Janeiro e a Bahia. Já o carvão é lá para o sul do Brasil, Santa Catarina como principal referencial, mas o carvão, além de ser uma fonte não renovável, é aquela que mais polui o ambiente. Petróleo e seus derivados, mas vamos lembrar o seguinte, o gráfico que está sendo mostrado está vinculando a geração de eletricidade. Exatamente. Beleza? E neste item, as usinas hidrelétricas têm um peso bastante expressivo. Embora seja uma fonte renovável, ela é muito cara no que se refere à sua instalação. Conseguimos uma energia mais barata, mas ela também traz uma série de impactos, né, sociais e também impactos ambientais. Ok? E aí, Anderson? Ciclo da água. Falar um pouquinho. Como é que acontece a evaporação, a transpiração? Vamos lá. O ciclo da água na Terra se inicia com a evaporação dos oceanos, rios e lagos e da transpiração dos vegetais. Olha, o ciclo da água nós vamos dividir em dois grandes ciclos, tá? Em dois ciclos. O pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo só envolve a água. Quando eu falo de água, água de rio, água do mar, né? Aí eu falo de evaporação. Estou falando só de água, tá? Das geleiras, a evaporação da água das geleiras. Aí é o pequeno ciclo. Veja, eu tirei os seres vivos da jogada. Quando os seres vivos, né, entram, aí é o grande ciclo. Ou seja, a perda de água pela superfície dos seres vivos é a transpiração. Ok? Então, evaporação é quando a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Evaporou, só água. Água do rio, né, água dos mares. A perda de água pelos seres vivos eu chamo de transpiração. É a mudança de estado nos animais, nos vegetais, transpiração. Quando eu levo em conta os dois processos, veja bem, tanto evaporação como transpiração, aí eu chamo o processo de evapotranspiração. Foi claro? Então, quando tem só água, né, eu chamo de pequeno ciclo. Quando entram os seres vivos, com a transpiração, eu chamo de grande ciclo. Ok? Então, gente, qual seria a diferença do grande ciclo para o pequeno ciclo? A participação de quem? Dos seres vivos. Quando os seres vivos entram com a transpiração, que eu passo a chamar de evapotranspiração, estou falando do grande ciclo, tá bom? Aí, seguindo ali, ó, na atmosfera, o vapor d'água se resfria e retorna à superfície na etapa de precipitação. Chuva, estado líquido, neve, granizo, neve ou granizo no estado sólido, tá? Esse ciclo ocorre de modo constante e renova a água no nosso planeta, tá bom? Um grande gás estufa é o vapor d'água. Por que ninguém se preocupa com o vapor d'água para o aquecimento do planeta? Porque a gente não está aumentando a concentração do vapor d'água. Nós estamos em um ciclo. A água evapora, ela chega lá em cima, condensa, a água está só aqui na superfície. Por que a gente fala tanto do combustível fóssil? Que nós estamos tirando o petróleo lá embaixo. É um carbono que está fora de circulação há milhões de anos. Então nós tiramos, resgatamos lá de baixo e jogamos aqui em cima. Então isso aumenta, né, a concentração desse carbono aqui na superfície, ok? Não se fala muito nisso. Olha esse aí que interessante, tá? Teve ali a evaporação, veja, ali a água está no estado líquido, logo ali
no canto à direita, né? Evaporou, né? A água passou por um estado de maior energia, que é o estado de vapor, chegou lá em cima e está mais frio. Chega lá em cima e está mais frio, essa água condensa. Ela condensa, passa por um estado de menor energia, nesse momento ela perde calor, né? E precipita, chove. Aí eu quero fazer uma reflexão interessante. Obviamente que tem mais água, né, no nosso planeta. Então deve chover mais sobre os oceanos. Ok? Eu queria pedir a imagem aqui para fazer essa reflexão que é interessante. Eu vou pedir aí o auxílio do professor Apolinário para me ajudar nessa resposta. Olha só, se eu for fazer uma comparação, chove muito mais no continente, porque a água que evapora lá nos oceanos, rios, chegam até aqui no continente. Então, quando elas chegam aqui, se eu for medir a taxa de evaporação com a taxa de precipitação, vai chover muito mais aqui no continente, né? O que deveria acontecer com o tempo? Está chovendo muito no continente, isso tudo deveria submergir, não é? Se a taxa de precipitação é maior do que a de evaporação, o continente tenderia a ficar submerso. Só que isso não acontece. Por que nós estamos aqui na Terra agora? Já que chove mais aqui do que precipita, por que nós agora, nesse momento, não estamos submersos? Você me ajuda, professor? Nós tratamos muito da questão da impermeabilidade do solo, né? O homem, Salvador está passando por isso agora, outras regiões também, que a água não está tendo para onde escoar. Isso é um fenômeno que... Nós temos dois problemas hoje na nossa capital. Vários, né? Mas dois, assim, associados a isso. Primeiro primeiro a verticalização da cidade, né? A cidade está ficando completamente cimentada. A palavra é essa. Ou seja, nós estamos numa verdadeira... Selva de pedra. Selva de pedras. E essa selva de pedra, ela dificulta que quando a chuva caia, o solo absorva essa água. Ela vai escorrer para as áreas mais baixas. Logo, o que é que vai acontecer? Grandes alagamentos, enchentes. Nós estamos prestes a ver uma tragédia na Paralela. Uma tragédia mesmo. Em São Paulo, por exemplo, nós sabemos que tem aquele período de chuva que vai alagar completamente a cidade. É devido ao quê? Principalmente à interferência do homem no meio. Essa agressão, aí vem uma parte talvez mais triste, ela tende a trazer danos de acordo com a pobreza da região. Ou seja, as populações mais pobres tendem a sofrer ainda mais com esses danos causados, né, pela essa mudança no espaço geográfico. Ou seja, você vê Alphaville, você vê grandes obras, grandes condomínios, asfalto, não sei o quê, etc, etc. Mas na hora que o bicho pega, na hora que ocorrem os acidentes ocasionados pelas chuvas, quem é a parcela da população, qual parcela da população que sofre os maiores danos? Justamente a população mais o quê? Carente. E aí, Anderson, vem juntamente com os danos da enchente, os alagamentos, as perdas dos bens materiais, as doenças causadas, né, por ratos, etc. e tal. Mas, lançando dentro dessa perspectiva, sempre é bom a gente lançar questionamentos para vocês e para a gente também. Nós já vimos aqui que a água está dentro de absolutamente tudo. Se tivesse um professor de química e um de física aqui, com certeza teria assunto suficiente também para entrar no debate. Acredito até que o professor de literatura ali deve ter muita coisa para colocar também, né? Nosso professor Celso Antônio, que vem de uma área seca. Exatamente, né? perfeito. A região de Cabrobró, lá em Pernambuco. É por isso que... né? E então... participou, ele foi um dos personagens daquele filme Vidas Secas. É por isso que a cabeça dele é assim, professor? Por aí. Mas é isso. Mas vamos lá, vamos mostrar o próximo slide. Mais um slide, por favor. A escassez já acontece em muitas partes do mundo e tem vinculação com o comprometimento. Poluição ambiental, intensificação do desperdício, utilização excessiva de água na agropecuária, que nós citamos aqui, bem como a utilização na área industrial. Também ligada à situação da distribuição dos recursos hídricos, não acontecer de maneira igualitária. Então, algumas áreas são contempladas com maior volume de água e outras não são tão bem contempladas assim. Mas eu penso que o drama da escassez tem vinculação maior com a má utilização da água. Se nós tentássemos reaproveitar, como agora mesmo, o programa de cisternas existentes em áreas do sertão semiárido, em que eles estão capturando a água da chuva, que em muitas oportunidades ia para o solo, evaporava e se perdia. E agora cria-se alternativa para aproveitamento dessa água.
Eu vi na conferência da Rio+20 uma abordagem, um projeto muito interessante do Estado de Israel, em que o Estado de Israel, eles utilizam a água, a população utiliza a água, ele canaliza essa água para uma estação de tratamento. Dentro dessa estação de tratamento, algumas bactérias promovem a decomposição, criando condições para que essa água fique em condições ambientalmente mais aceitáveis. Aí, por gravidade, essa água segue por mangueiras estas cheias de furos, que vão contribuir com uma técnica chamada de gotejamento para cultivar as oliveiras no deserto de Negev, no estado de Israel. Evolução técnica existe. Condições favoráveis existem. Nós só precisamos usar da cabeça para passarmos a utilizar a água de maneira mais racional. Anderson, é assustadora a quantidade de flúor que tem sido utilizada no âmbito do chamado tratamento da água. Os custos têm se tornado mais intensos. E tornam-se mais intensos porque, a cada momento, a água chega nas estações de tratamento numa situação tão deplorável que aí somos bombardeados. Eu queria fazer uma pergunta, Anderson, para você, meu irmão. Pergunte, se eu souber. Esta água que chega tão suja, se ela recebe tantos produtos químicos, a situação do flúor, do cloro, se a quantidade desses produtos for lançada de forma exacerbada, isso pode trazer complicações para a nossa saúde, desenvolvendo alergias e outros mecanismos. O que é que você acha, meu irmão? Com certeza. Em relação ao flúor mesmo que você está falando, Popó, tem uma patologia chamada fluorose. O flúor, ele é utilizado para proteger o dente, né? A gente fala, nossa água é fluorada, a pasta de dente com flúor. Tudo bem, se nós já tivermos idade para utilizar, por exemplo, esse flúor. As crianças, por exemplo, devem utilizar a pasta de dente sem flúor, por causa da fluorose, né? Que ao invés de fortalecer os dentes, algumas pessoas ficam, não sei se vocês já puderam observar, umas manchas brancas no dente. Essas manchas, né, resultam da fragilidade do dente, por conta da fluorose. Isso é só um problema. Quando é um metal, né, como o cobre, o cromo, aí é pior, porque eles atuam como neurotoxinas, e aí já provoca danos mentais e é preocupante. O fato de esgotos, por exemplo, e o que cai com frequência no Enem, perguntam sempre, é um fenômeno chamado de eutrofização. Que beleza. Olha o nome, eu quer dizer bom, trofos quer dizer alimentação. Algum nutriente ali, um fosfato, carbonatos, podem promover, né, uma floração de algas ou de cianobactérias, né? Isso faz com que essa floração de algas aumente muito a decomposição em determinada região. E dessa decomposição participam bactérias aeróbicas. Toda a fauna aquática precisa de oxigênio, porque o oxigênio está dissolvido na água e os peixes, os animais que estão ali respiram. Mas se há um grande acúmulo de bactérias aeróbicas são aquelas que precisam do oxigênio para respirar, né? Aeróbica. A concentração de oxigênio, então, cai. A gente chama isso de hipóxia. Em alguns casos, anóxia, em que há ausência de oxigênio. Então, toda aquela fauna aquática morre, né? Mais raramente ocorre por meio natural, mas principalmente por meio antrópico, quando o homem despeja alguns dejetos, né, esgoto, por exemplo, vão para lá. Então, eutrofização é esse processo de empobrecimento do oxigênio devido ao enriquecimento de algum nutriente orgânico. Sabe onde ocorre isso aqui? Que a gente pode ter um exemplo pertinho para quem é de Salvador, o pessoal que está aqui em Salvador, mesmo que não é de Salvador, talvez já tenha conhecido, porque é um cartão postal daqui, é o dique do Tororó. O dique do Tororó passou por um processo de eutrofização por cianobactérias, e ali é muito difícil nascer alguma coisa. Ah, professor, mas o povo pesca lá. Pesca os peixes introduzidos. A gente joga o peixe lá e depois pesca. Porque aquela água ali ela é pobre em oxigênio por um processo de eutrofização por cianobactérias. Diante da eutrofização, existe também um incômodo muito intenso, que é a liberação do gás sulfídrico, beleza? O gás nítrico também. E gera um odor muito desagradável, aquele cheiro de ovo podre, né? Por ocasião desses mecanismos. Só que quando você fala no Dique Tororó, algumas pessoas estiveram em Salvador e viram algumas filmagens, que aí tinha um aspersor, ou seja, um
motorzinho que estava jogando água de Nem maneira existe. muito intensa. E aí o que acontece? A pessoa, poxa, rapaz, ficam gastando dinheiro para decorar aquela onda toda, mas não. Aquele equipamento é importantíssimo para a oxigenação da água, para justamente criar condições para que os peixes venham sobreviver naquele espaço. Uma vez que quando fizeram a obra de limpeza do dique, automaticamente não consultaram o professor Anderson, e aí jogaram os peixes. No dia seguinte, por favor, filma, olha só, os peixes estavam assim, ó. Rapaz, André, eu fiquei assustado, meu irmão. Os peixes estavam agonizando, sem oxigênio. Eu perguntei, o que é que você tem? Os peixes estavam numa situação muito difícil. Aí é que veio a ideia do cidadão, do indivíduo, de colocar aquele aspersor para oxigenar a água. E hoje nós encontramos peixes no dique, mas isso por conta do dedo do homem para trazer esse mecanismo. Verdade. Olha só. E agora, José? Vamos nessa. Para as questões, olha só. À medida que a demanda por água aumenta, as reservas desses recursos vão se tornando imprevisíveis. Modelos matemáticos que analisam os efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade de água no futuro indicam que haverá escassez em muitas regiões do planeta. São esperadas mudanças nos padrões de precipitação, ou seja, das chuvas, pois, vamos tentar ver, o maior aquecimento implica menor formação de nuvens e, consequentemente, a eliminação de áreas úmidas e subúmidas do globo. Ô, Anderson, se ocorre o aquecimento, eu tenho uma taxa maior de evaporação ou uma taxa menor de evaporação? Uma taxa maior. Sendo a taxa maior, eu terei mais nuvens ou menos nuvens, meu amigo? Mais nuvens. Mas eles colocaram menor formação. Proposição falsa. Por favor, meu irmão. As chuvas frontais, cito, as chuvas frontais são aquelas chuvas resultantes do encontro de massas de ar em áreas que o relevo é baixo. As chuvas que caem sobre o litoral brasileiro ao longo da planície litorânea são chuvas chamadas frontais. E nós aqui no litoral recebemos essas chuvas principalmente na época do outono e inverno, quando duas massas de ar, uma da região da Antártida e outra que vem do chamado anticiclone de Santa Helena, se encontram formando frentes frias que avançam e intensificam as chuvas no litoral no outono e inverno. As pessoas que moram nas encostas, naquelas construções informais, seja Ilhéus, Valença, Salvador, ao longo do litoral, são intensas as ocorrências de deslizamento de terras por ocasião disso. Mas vamos lá. As chuvas frontais ficarão restritas ao tempo de permanência da frente em uma determinada localidade, o que limitará a produtividade das atividades agrícolas. Será que são esperadas mudanças nos padrões de precipitações, pois as chuvas frontais vão trazer esse mecanismo? Acredito que não. As modificações decorrentes do aumento da temperatura do ar diminuirão a umidade e, portanto, aumentarão a aridez em todo o planeta. Gente, há uma exigência agora que nós devemos agir localmente e pensar globalmente. O que eu faço aqui pode ter uma implicação em caráter global. E aí, em decorrência disso, nós lançamos o seguinte: aumento de temperatura vai diminuir a umidade do ar, algumas localidades no planeta poderão ficar mais úmidas e outras áreas poderão ficar mais secas. Isto é o que marca as chamadas mudanças climáticas. Nós não vamos ter uma generalização da aridez do planeta. Letra D. A elevação do nível dos mares, pelo derretimento das geleiras, acarretará redução da ocorrência de chuvas nos continentes, o que implicará a escassez de água para abastecimento. A origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura do ar. Isso, Anderson? Perfeito. Sendo que as atividades antropogênicas, ou seja, do homem, são capazes de provocar interferências em escala local e global. Ó, tem um teórico chamado Howard Gardner, que ele fala muito disso, viu, gente? Que nós temos inteligências múltiplas. E um dos tipos de inteligência é nos enxergarmos como parte do meio ambiente. Eu costumo dizer assim, quando a gente vai ao banheiro,
e vai fazer lá o número 2, né? A gente dá descarga, os nossos problemas acabaram. Mas um outro problema começa, né? Porque essa mesma água que sai lá da privada é a mesma água que volta pela torneira. É a mesma água que a gente vai beber depois, né? Nós estamos dentro de um ciclo. Então, nós precisamos nos reconhecer dentro do ciclo. Gostei muito do que você falou, Popó, da ação local pensando globalmente. Ô, Se Anderson, a gente melhora as coisas localmente, os resultados serão também globais. Bacana isso. Anderson, quando você traz essa perspectiva, por favor, me filme. Adoro essa parte. Olha só, quando você traz essa perspectiva, meu irmão, existe o seguinte: a região norte do Brasil e a nordeste são as regiões que têm menor acesso à rede de saneamento. O pessoal de Santa Amaro, por exemplo, acertou a questão, mas a galera de Santa Amaro tem conhecimento que o principal rio que corta a cidade, o Subaé, tem problemas assustadores, porque os resíduos são lançados in natura nos rios. Além do mais, empresas lançaram grande concentração de metais pesados, trazendo a contaminação dos mangues e comprometendo a saúde da população. E isto dói, Anderson. Mas aí, quando eu trago essa ideia, em que o norte e o nordeste são as regiões do Brasil que têm menor acesso à rede de saneamento, obviamente, são as regiões que têm o maior índice de mortalidade. E aí veio uma informação da ONU que eu achei muito encantadora. Diz o seguinte: não se gasta com água, se investe. Perfeito. Cada R$1 que investimos em água, economiza-se R$5 no Sistema Único de Saúde em relação às internações por ocasião das chamadas doenças de veiculação hídrica. Perfeito. Anderson. Me arrepio tudo. Não, sério. é pesado, cara. Estou falando sério. A água é tão importante que nós conseguimos passar mais tempo sem o alimento e temos uma resistência muito menor em relação à ausência da água. E de certo isso dói, Anderson. E dói, eu vou contar algo aqui para os meninos e meninas, que de certo é uma divisão, eu quero dividir o que aconteceu comigo. Criança, morador de bairro periférico de Salvador, eu descia o morro para pegar água lá embaixo. A minha casa em frente, em cima do morro, como não tinha rede de esgoto, sistema de saneamento, meu pai construiu uma fossa. Os coliformes, toda a nossa produção doméstica, era lançada na fossa. Lançado na fossa. Anderson, eu descia a ladeira para pegar, botava a lata d'água na cabeça e subia com o que nós chamávamos de rodilha, bem magrinho, balançando para um lado e balançando para o outro, até conseguir encher o túnel. Minha mãe, de mês em mês: menino, você está amarelo, você não está comendo direito, está doente, menino, vou para a farmácia. Aí chegava lá, comprava, ela chamava de escaridil, que eu acho que o nome é ascaridil, né? Escaridil, para combater a verme. Quando não era isso, pegava mastruz, leite, batia e toma, entope, menino, tu vai melhorar. Cheguei na universidade e descobri, como a minha casa estava no lugar alto, a fossa estava lá, tudo que nós produzíamos descia por gravidade e ia parar no lençol freático. Quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe que a água que eu estava bebendo tinha cocô, minha mãe aí agiu da violência e disse: respeite-me. Minha mãe, respeite-me. Minha mãe, eu só estou dizendo que a universidade não sabe nada, quem sabe de você sou eu. E quando ela trouxe isso, ela disse: você vai beber daquela água agora. E aí me levou na fonte, pegou a água, me diga e me prove que esta água está suja. Olhe como ela está limpa, cristalina, meu filho. Como essa água pode ter sujeira, cocô? Eu conheço bem. Gente, foi horrível. E aí eu descobri que durante toda a minha infância eu vivi cheio de verminoses, porque eu só bebia a água que vinha da fossa.
Não é engraçado? Eu estou aqui lançando um desabafo. Gente, cuidar da água é questão de saúde pública. Agora, Popó. Pois não, André. Bem, depois de você ter bebido muito água misturada, não só você, mas muita gente também, que inclusive não está presente só nas águas, nos sanduíches, nos pães, né? Nos acarajés. Daqui a pouco nasce uma planta dentro da gente de tanta fertilidade. Olha só. Outra coisa que preocupa bastante sobre esse tema da água é as disputas bélicas na prática. As guerras e as mortes que surgem e existem hoje no planeta por causa da água. E o Oriente Médio, ao contrário do que se pensa, não tem briga apenas por petróleo ou por questões religiosas. Existem brigas também por questões territoriais, e territoriais importantes no que se trata de rios. A tia da quinta série fala pra gente assim, ó. O pessoal do Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, o Egito só existiu porque ali tinha o rio Nilo. Mas a Mesopotâmia, você escuta falar muito nos rios Tigres e Eufrates. E na região da Palestina, o famoso rio Jordão. É um rio bíblico. Bem, as nascentes desses rios, gente, é palco de verdadeiros confrontos bélicos. As brigas entre israelenses e palestinos, entre curdos e iraquianos, elas não estão resumidas apenas na questão religiosa. Mas por detrás disso tem também a questão da água. E Popó vai falar um pouco mais disso aqui com a gente, juntamente com o Anderson. E eu queria também levantar outra questão aqui, Popó, sobre a água, que é o aspecto da privatização da água. Cada dia que passa, porque a saúde já está privatizada, a educação vem constantemente no processo de privatização, e agora vem aí a privatização da água. Os nossos minérios já foram privatizados. Gente, eu costumo dizer que num futuro bem próximo, se as mudanças não forem radicais, a ponto de eu me tornar possivelmente um vegetariano, Anderson, pense numa mudança radical, é essa. Tá certo? Mas cada um vai ter que fazer o seu papel. Nós não podemos nos preocupar apenas com a geração que está na Terra agora, mas sim com as gerações futuras. Elas já têm direitos constitucionais, tá certo? Então, primeiramente vamos falar da guerra e depois, acho que nós temos tempo para isso, abordar o tema da privatização da água. Daqui uns dias, a água será mais cara do que uma garrafa de uísque. Minha ousadia, André. Quantos conflitos. Há mais de 30 anos, o Estado de Israel mantém as colinas de Golã ocupadas porque lá estão as principais nascentes do Rio Jordão. Aquele muro vergonhoso que isolou os palestinos de acesso à água feita por Israel, porque isso não passa na televisão. Só na Al Jazeera. Exatamente, na TV Al Jazeera, perfeito. Só na Al Jazeera. Aquele muro vergonhoso que acabou separando israelenses e palestinos, fazendo com que os palestinos sentissem-se estrangeiros na própria casa. Na própria terra. Aquele muro confisca o Rio Jordão e confere o acesso à água ao Estado de Israel. A região é um grande deserto. Enquanto os judeus molham os campos de grama para jogar golfe no deserto, palestinos só têm água em caráter regular 2 vezes por ano. Aquelas imagens horrorosas que percebemos de povos africanos subnutridos, abaixo do peso, com uma alimentação paupérrima. Se você chegar na Palestina, você vai ter acesso às mesmas imagens. Mas a televisão não mostra porque não choca, não é interessante. É interessante mostrar os palestinos como sendo terroristas, como homens e mulheres bombas que chegam no McDonald's e explodem.
Não estou falando do último voo do Flamengo. Eu estou falando da construção do Ocidente no que se refere a uma imagem que nós temos em relação aos povos palestinos. Mas aí, além disso, tem uma outra área, André, que me incomoda. A China anexou o Tibete em 1950. E até hoje o exército chinês ocupa parte da cadeia de montanhas do Himalaia, porque ali nascem os principais rios que cortam a Ásia, rios como o Mekong e o Yangtze-Kiang. Popó, o que a gente percebe é que os rios estão sendo zonas de conflito, principalmente as suas do que nascentes, tá certo? Mas, Popó, eu li em algum lugar e eu queria saber antes de você a opinião sobre isso, até que ponto essa tecnologia é plausível de retirar o sal da água para utilizar essa água em agricultura. Olha, gente, Israel é o berço da tecnologia na região do Oriente Médio, também com total suporte do mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos da América, né? Mas aquela região ali, papai, eles já estão fazendo um tratamento de dessalinização da água. Emirados Árabes Unidos, eles construíram, André, um condomínio no formato do planeta Terra, com África, Ásia, América do Sul, e numa área que eles não têm água, eles criaram um hotel 7 estrelas. Estive lá. Falei 7. Ó, não foram 6 nem 5. Falei 7 estrelas. E neste hotel, as pessoas tomam banho numa piscina olímpica com água de dessalinização. Enquanto os pobretões da região do Oriente Médio, porque tem gente que olha para o Oriente Médio e pensa que é lugar de ricos. Sim, é um lugar de poucos ricos, os membros das realezas, os sheiks do petróleo, este sim. Mas a maior parte da população passa por muitas restrições. E aí, essa ideia da dessalinização, ela de certo existe, mas você não consegue dessalinizar 100%. Você só dessaliniza no máximo 50%. E automaticamente os equipamentos são caros, embora nos últimos anos houve uma queda nos preços desses equipamentos. Mas precisa ter dinheiro para se ter acesso a essa água de dessalinização. Tem algumas cidades que já fazem, né, na Áustria. Esse é um processo que a gente conhece como osmose reversa, né? Eu falei de osmose agora há pouco. Diz que a água tende a ir de onde ela tem menor concentração de sais para onde ela tem maior concentração de sais. A gente fala que por um processo físico ela vai do meio hipotônico, baixa concentração de sais, para o meio hipertônico, isso é osmose. Então, essa diferença de pressão entre o meio e o outro, a gente chama de pressão osmótica. Como é esse processo de dessalinização? A gente aumenta a pressão do lado hipertônico, aumenta a pressão do lado que tem mais sais, e aí a gente obtém água potável, né? Alguns países já fazem, em algumas cidades, não em alguns países, algumas cidades em que têm condições para fazer isso, condição financeira, onde a crise da água já existe mesmo, em algumas regiões, por exemplo, da China. O problema de lá é a agricultura, né? O crescimento da agricultura aumentou bastante, e aí a utilização de água também aumentou muito lá, e já é realidade um problema, uma crise de água em países como a China, né? É um problema. Então, para países que têm dinheiro, a dessalinização por osmose reversa já é uma realidade. O problema é que esse é um mecanismo caro. E fazer isso num país que tem muito dinheiro é até fácil. Mas como resolver? Eu tenho uma imagem na minha mente do Haiti, e eu não esqueço essa imagem. Sempre que eu dou uma aula sobre água, eu me refiro a essa imagem de um caminhão-pipa chegando para oferecer lá no Haiti, algumas regiões, água potável. E eu tenho a imagem de um formigueiro humano mesmo, atrás do caminhão-pipa para conseguir um balde de água. Já se estima que 1/3 da população mundial, né, 1/3 equivale a mais de 2 bilhões de pessoas, que elas já sofrem, direto ou indiretamente, com os problemas da escassez de água. É um problema seríssimo e, por isso, está muito presente hoje no Enem e demais exames de vestibulares. Inclusive, Anderson, o país que virou assim, top of mind nos noticiários recentemente, nos últimos anos, desde o 11 de setembro de 2001, foi o Iraque, né? E o Iraque, nós sabemos, é uma região em conflito ainda, uma região
complexa politicamente e que existe uma série de grupos étnicos, religiosos, disputando aquele território que, na época de Saddam Hussein, era controlado com mãos de ferro. E entre os povos existentes no Iraque, nós temos os xiitas, né, os sunitas e os curdos, que também são islâmicos. Os curdos, inclusive, é importante vocês anotarem isso, é o maior povo que tem uma nação, mas não tem um Estado. Não tem território. Eles não têm um território próprio. Eles vivem em alguns países do continente, na região do Oriente Médio, como, por exemplo, uma parcela dos curdos vivem dentro da Turquia, outra parcela vive dentro do Iraque, Síria e aqueles países daquela região. São perseguidos. E são extremamente o quê? Perseguidos, discriminados, principalmente pelos turcos. Resultado, os curdos sonham com a criação do seu país chamado Kurdistão. Agora a pergunta, Popó, será que os curdos conseguirão seu país? Você sabe qual é a maior dificuldade, Popó? É porque o território que eles alegam, que pertencem a eles historicamente, é onde ficam as nascentes dos rios Tigres e Eufrates. Olha só, a Turquia iniciou um projeto na década de 90 chamado PGA, Projeto da Grande Anatólia. Olha o que a Turquia fez, cara. Ela começou a represar, construir represas nas nascentes próximas nascentes dos rios Tigre e Eufrates. E ao construir essas represas, a Turquia buscou otimizar a produção de energia hidrelétrica e, ao mesmo tempo, começou a pegar essa água e utilizá-la na irrigação dos seus cultívares. O Iraque, na época do Saddam Hussein, chegou a desafiar a Turquia e ameaçar entrar em guerra, porque disse que os turcos estavam retendo a água acima, deixando o Iraque numa carência bastante expressiva. Outro exemplo muito forte acontece em um dos países que fazia parte da ex-União Soviética, o Cazaquistão e o Uzbequistão. Tem dois rios lá de destaque chamados Sirdaria e Amurdaria. Se nós olharmos no Atlas Mundial, o Cazaquistão vai aparecer como um dos maiores produtores mundiais de algodão. Fica sempre entre primeiro e terceiro lugar, sempre nesse contexto. Só que tem um custo socioambiental assustador. Porque, na época da União Soviética, eles represaram os principais rios que abasteciam um mar chamado Mar de Aral. André, a imagem foi assustadora. Como se fosse no ensaio sobre a cegueira, um ceguinho foi ao Cazaquistão. E lá esse ceguinho começou a andar. No que estava andando, o ceguinho bateu a cabeça no navio e teve traumatismo. Gente, bateu a cabeça no navio? Como é que é possível ele andando e bateu a cabeça no casco do navio e teve traumatismo? Verdade. E por quê? O deserto que ele estava andando foi o fundo do oceano, a região do Mar de Aral. O Mar de Aral perdeu mais de 60% de sua estrutura. E isso por quê? Não tem mais água, ele não recebe mais água. Então, de certo, isso tem vinculação com o nosso dedo, com o dedo do homem, por não gerenciarmos de maneira bacana a questão dos recursos hídricos. Agora, tem um outro processo de conflito, André. Estados Unidos e México disputam exaustivamente as águas do chamado Rio Grande. E isto por quê? Os rios não respeitam limites fronteiriços. Exatamente. Boa parte dos rios do mundo passam por vários territórios, que são vários estados diferentes. Estados esses que se formaram por manifestações históricas diversas. As delimitações das fronteiras não têm necessariamente vinculação com a delimitação dos limites dos rios. O rio Amazonas, que corta o Brasil, é um rio internacional. Ele passa pela Venezuela, passa pelo Peru, está em território colombiano, território boliviano. Então, de certa forma, são rios internacionais. O rio Nilo, no Egito, até chegar no Egito, ele vai passar. O Egito chamou a Etiópia para briga, porque assegurou que os etíopes não estavam usando bem as águas do rio Nilo. E aí, quando o rio Nilo chegava no Egito, ele já chegava de forma agonizante. Não chegava de maneira muito bacana. Então, de certo, pensou em água, é pensarmos em relações de conflitos. E aí, o nosso Brasil
tem uma referência expressiva em relação ao nosso espaço amazônico, e muita gente diz que os interesses internacionais de direção à Amazônia têm vinculação justamente com a apropriação das águas da nossa bacia amazônica. Vamos nessa. A usina hidrelétrica de Belo Monte, é um assunto importantíssimo, viu, gente? Será construída no rio Xingu, no município de Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. Os impasses, resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados. Letra A. Ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste, quando comparado às bacias hidrográficas da região sul, sudeste e centro-oeste do país. Professor Apolinário, os desafios estão relacionados ao potencial hidrelétrico? Anderson, nós vimos que tem vinculação com os problemas sociais e ambientais. Questões como comprometimento de solo, deslocamento de grupos populacionais, comprometimento da fauna e da flora, como sendo impactos mais expressivos. Letra B diz: a necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país, com os esforços para a conservação ambiental. Será que a hidrelétrica traz conservação ambiental? Inclusive, teve recentemente uma ação de ambientalistas que parou a obra. Condenando. Letra C, por favor, Anderson. A grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e a escassez dos recursos direcionados para o pagamento pela desapropriação das terras. Os conflitos estão relacionados à quantidade de recursos disponíveis? O Brasil é a sexta maior economia do mundo. Então, por favor, recurso me tem ajude. à vontade, né? Letra D. Letra D. Os conflitos estão relacionados, né, ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e à ausência de reconhecimento desse direito por parte das empreiteiras. Essa eu andei conversando com os alunos e foi a que o pessoal ficou com dúvida. Será que tem relação com o direito à terra dos índios? É isso aí, professor? Vamos seguir para a próxima? Vamos ver a E? Vamos ver? Para discutir. Letra E. Ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região norte e o interesse das construtoras na vinda de profissionais do sudeste do país. Primeiro, Anderson, as hidrelétricas deste espaço, tanto em Rondônia quanto no estado do Pará, só Rondônia teve nos últimos 10 anos, desculpe, a população multiplicada por 5. Aumentaram os assaltos, aumentaram os arrombamentos, toda a confusão marcada pelos centros urbanos, mas por quê? A população migrou de diversas partes do Brasil em direção às obras de construção das hidrelétricas de Jirau e de Santo Antônio. Foi a letra B que a gente ficou de discutir depois. Olha só. A ideia de a necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento do crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental. É justamente uma exigência para que você pense em perspectivas ligadas à ideia do chamado desenvolvimento sustentável. Então, de certo, não somos contrários a dizer que desenvolvemos, mas contrários, sim, ao homem fazer intervenções que não tenham comprometimento ambiental. Anderson, André Moraes. Queria me despedir de vocês. Um abraço para todos e até a próxima. Valeu? Sinceramente, beijo para toda a galera. Estamos cientes que vocês estão aprovados no Enem e na vida. Parabéns. Eu queria pedir uma salva de palmas, Anderson, para todos os alunos da nossa Bahia e professores também. Valeu, gente.